E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma aula da disciplina Projetos de Programa. Vamos lá? Pessoal, o tema da aula de hoje será tratamento de exceção. Eu imagino que algum dia vocês já devem ter se deparado com uma dessas telas. Imagino que vocês estavam executando uma determinada operação e de repente, durante a operação, o software ele quebrou, né, ele deu um crash e na sequência vocês visualizaram uma tela, uma caixa de diálogo como essas que vocês estão vendo. Né? É uma situação bastante ruim, né, desagradável, quando um usuário ele está interagindo com o software e de repente, de uma hora para outra, esse software ele para de funcionar, ele, ele dá um crash. Né? Então, nessa aula eu vou ensinar vocês como nós podemos realizar tratamento de exceção, como nós podemos programar tratamento de exceção de modo a evitar que o nosso software ele apresente, né, para o usuário uma resposta inesperada, né, apresente para o usuário uma tela azul como essa, né, uma exceção. Né. O objetivo é evitar que o software ele possa quebrar, ele possa dar um crash durante a interação do usuário com o software. Tudo bem? Então eu vou, nessa aula, ensinar como nós podemos proteger determinados blocos de código que tem potencial para lançar exceção e, consequentemente, dar um crash no software. Né? Ok? Eu desenvolvo software já faz um certo tempo, né? E sempre me preocupei com o tratamento de exceção. Sempre me preocupei que o usuário ele tenha, né, eu sempre me preocupo que o usuário ele tenha uma experiência, uma boa experiência de uso. E mesmo assim, mesmo me preocupando, mesmo procurando identificar os blocos de código que são críticos por seu potencial, né, para lançar exceção, e mesmo protegendo esses blocos, é interessante, pessoal. A gente procura observar o código, procura analisar, procura identificar o que é crítico e a gente protege o que é crítico. E aí a gente entrega, né, o software para um cliente, né, para um usuário, para ele testar. E com poucas interações do usuário, eles se deparam com uma exceção. Ou seja, um dia vocês vão passar por isso e vocês vão ver que... E vocês vão lembrar de mim, vocês vão ver que eu tenho razão. Então é muito curioso e isso acontece, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós criamos programa de computador, por exemplo, usando Java, há a possibilidade de ocorrer erros imprevistos durante a sua execução. E esses erros são conhecidos como exceções. Ok? As exceções elas ocorrem quando algo imprevisto acontece. Elas podem ser provenientes de erros de lógica de programação ou acesso a recursos que talvez não estejam disponíveis. Beleza? Alguns possíveis motivos externos para ocorrer uma exceção são tentar abrir um arquivo que não existe. Né? O software tenta acessar, tenta abrir um arquivo que por alguma razão esse arquivo ele foi excluído. Isso vai gerar uma exceção, se não houver um tratamento. Né?
tentar fazer consulta a um banco de dados que não está disponível, tentar escrever algo em um arquivo sobre o qual não se tem permissão de escrita, tentar conectar um servidor inexistente, ok? São exemplos de motivos, né, motivos externos para ocorrer uma exceção. E alguns possíveis erros de lógica de programação que podem lançar uma exceção são tentar manipular uma variável de distância que está com valor nulo, dividir um número por zero, tentar manipular um tipo de dado como se fosse outro, tentar utilizar um método ou classe não existente. Okay? E aí, as exceções em Java, elas são divididas em duas categorias: as verificadas e não verificadas. As verificadas, o compilador ele verifica o código para determinar se uma exceção está sendo capturada. Esse tipo de exceção, ela é obtida em tempo de programação. E as não verificadas, o compilador não verifica o código. É um tipo de exceção que ela é capturada durante a execução do programa. Ok? E quais são os tipos de exceções? Eu coloquei aqui alguns tipos, tudo bem? Então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, né, quais são os tipos de exceções, alguns tipos. Vamos lá. Arithmetic exception. Arithmetic exception indica situações de erro em processamento aritmético, tal como a divisão inteira por zero. Então, esse tipo de exceção, arithmetic exception, ocorre quando há a tentativa de dividir um número, né, por zero. Então, essa exceção vai ser lançada. Array index out of bound exception indica a tentativa de acesso ao elemento de um array, né, de um arranjo, fora de seus limites. Ou o índice era negativo, ou era maior ou igual ao tamanho do arranjo. Ou seja, esse tipo de exceção ocorre quando há uma tentativa de acessar uma célula de um array cujo índice que foi passado para acessar essa célula é um índice negativo, né? É um índice que corresponde a ser maior do que o tamanho do arranjo, né? Ou seja, que ultrapassa os limites do arranjo, tá? Do array. Ok? Um outro tipo, null point exception, indica que a aplicação tentou usar null onde uma referência a um objeto era necessária. Esse tipo de exceção ocorre quando há a tentativa de usar uma variável de distância que deveria conter a referência de um objeto, mas que essa variável de distância ela não tem, né? Ela não está apontando para nenhum objeto, ela está apontando para nulo. Então, a tentativa de usar essa variável vai lançar esse tipo de exceção, no point exception. IO exception indica a ocorrência de algum tipo de erro em operações de entrada e saída. Ok? Entrada e saída, né? Beleza? IO. Number format exception indica que tentou-se a conversão de uma string para um formato numérico, mas seu conteúdo não representava adequadamente o número para aquele formato. Ou seja, é um tipo de exceção que ela vai ser lançada exatamente, né, quando há a tentativa de trabalhar com um determinado tipo, né, que deveria ter passado por uma espécie de conversão, né, e que essa conversão ela não foi realizada, né, por alguma razão. Ok? Um outro tipo de exceção, Array Story Exception, indica a tentativa de armazenamento de um objeto não válido numa tabela. Um outro tipo de exceção, Index Out of Bound Exception, indica a tentativa de usar um índice fora dos limites de uma tabela. Negative Array Size Exception
indica a tentativa de criar uma tabela com dimensão negativa. Number format except está repetindo, né? String index of bound exception indica a tentativa de usar um índice numa string fora dos limites dessas. Assim, pessoal, a melhor forma de aprender a trabalhar com esses tipos, né, de exceções é testar, né, ver isso funcionando na prática. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho código que pode lançar alguns tipos dessas exceções aqui. Ok, então como é que é possível nós executarmos tratamento de exceção? Como é que é possível a gente proteger blocos de códigos que são críticos, que poderão lançar algum tipo de exceção, algum desses tipos de exceções que estão aqui? Como nós podemos proteger, né? Então, uma maneira de tentar contornar essas exceções, esses imprevistos, é realizar o tratamento do código crítico, do código que pode lançar as exceções, né? Como, por exemplo, a tentativa de acessar um arquivo que não existe, né? A tentativa de acessar uma célula de um array list, passando um índice maior do que os limites do array, por exemplo, como eu já tinha explicado antes. Como nós podemos tratar, né? Como nós podemos? Então, em Java, a gente vai utilizar os comandos try e catch, ok? Try e catch. Como nós podemos usar os comandos try e catch? Observe, ó, try e catch. Então, pessoal, o comando try, né, ele é usado para envolver bloco de código que é crítico, código de bloco que poderá lançar uma exceção, certo? Então, esse código que é crítico, eu vou colocá-lo entre as chaves do comando try. Tudo bem? O comando catch, observe que o comando catch ele tem um parênteses, né? Parênteses, e observe que tem aí, entre parênteses, tipo de exceção. Tipo de exceção 1. Ou seja, esse comando catch ele é usado para capturar a exceção que foi lançada e realizar o tratamento da exceção. Ok? O tratamento da exceção. Observe que nesse exemplo de código tem dois catch. Significa que mais de um tipo de exceção pode ser lançado, né, a partir de um código crítico. Então, esse código ele pode lançar vários tipos de exceção. E eu posso, para cada tipo de exceção, usar um comando catch. Vocês estão me entendendo? Né? Então vamos agora observar um exemplo de código, onde nesse exemplo de código uma exceção vai ser lançada e essa exceção ela deverá ser tratada. Beleza? Então vamos lá. Imagine uma classe, né, uma classe que tem um método principal main, classe principal, né, que tem um método principal main, que tem como seu único objetivo alterar todas as letras de uma frase para maiúsculas, utilizando o método toUpperCase da classe string. Ok? E aí, ó, pessoal, caso a frase esteja nula e tente usar o método toUpperCase, né, uma exceção vai ser lançada. Uma exceção do tipo noImport_except. Beleza? Então, observe como o método main ele foi implementado. Ó. O método main, observe aqui, ó, a variável frase tipo string, ela foi declarada e inicializada com nulo. A variável nova frase tipo string também foi inicializada com nulo, né? E aí, olha só o detalhe aqui, ó. Frase.to
uppercase. Esse método to uppercase é um método que pertence à classe string, beleza? Lembrando que a frase, ó, essa variável frase, é do tipo string, então é possível, né, usar um método utilitário, que é o método to uppercase da classe string, método estático, né? Beleza? E aí, olha só, se eu tentar, né, usar o método to uppercase para converter, né, para tentar converter uma string armazenada na variável frase para maiúscula, né, todas as letras para maiúscula, e guardar esse resultado aqui na variável nova frase, uma exceção vai ser lançada, do tipo NoImportException. Por quê? Porque a variável frase, né, a variável frase, olha o valor dela, é null, ela não tem uma string armazenada, ela tem null. Então, esse tipo de exceção vai ser lançado. Tudo bem? O método to uppercase tentou acessar o atributo de objeto que estava nulo. E aí, pessoal, para evitar, né, que o programa ele lance essa exceção, nós podemos usar exatamente os comandos try e catch. Ok? Então vamos dar uma olhada agora numa nova versão da implementação do método main com tratamento de exceção. Então vamos lá, o main, né? Aqui tem a variável frase, novamente inicializada com nulo, a variável nova frase também inicializada com nulo. E aí, olha só que interessante, ó, observe aqui o try. Então o try ele foi colocado exatamente para, vamos dizer assim, para proteger, né, a linha crítica, né, a linha que poderá lançar uma exceção, beleza? Então, essa linha ela vai lançar uma exceção. Quando o método to uppercase ele for executado, vai lançar uma exceção. Por quê? Porque a variável frase, olha o valor dela, é nulo. Então ela vai ser lançada uma exceção. E aí, ó, o comando catch, né, ele vai capturar a exceção. Qual é a exceção? A exceção NoImportException, né? O comando catch vai capturar. E aí é na região definida pelo comando catch que a gente realiza o tratamento de exceção. Que nesse caso vamos observar qual foi o tratamento de exceção. Vai ser printado na tela uma mensagem, ó, foi atribuído um valor default, ou seja, um valor, né, foi atribuído à variável frase. Então frase recebe a string, frase vazia, beleza? E aí na sequência, ó, o método to uppercase, beleza? Ele vai converter, vamos dizer assim, para maiúsculo, né? Todas as letras minúsculas que fazem parte da string que foi armazenada na variável frase. E essa nova versão da variável da string, né, vai ser guardada aqui na variável nova frase. Beleza, né? E aí finalmente eu vou printar na tela a frase antiga e a nova frase. Deu para entender, pessoal? Beleza? Deu para entender que eu estou forçando aqui, né, quando eu armazenei na variável frase, armazenei null, inicializei com null, eu fiz isso propositalmente, né, para lançar uma exceção, né, lançar uma exceção quando o método to uppercase ele é executado, certo? Só que apesar, pessoal, de eu ter forçado, né, para demonstrar para vocês o lançamento de uma exceção e o tratamento dela, mas por incrível que pareça, pessoal, esse tipo de erro aqui, isso acontece na programação. E programadores experientes se esquecem, né, de realizar um tratamento de exceção numa linha de código que é crítica, né, que pode lançar uma exceção do tipo NoImportException, certo? Quando ocorre, né, justamente ocorre quando há a tentativa
de manipular, né, um atributo, uma variável distância, por exemplo, que deveria ter a referência de objeto, ou que deveria ter um determinado valor, e ela não tem, ela está nula. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, que através do try eu especifiquei aqui uma região, né, delimitada por chaves, que vai ser protegida, evitando que o programa ele possa dar um crash, né? E aqui na região catch é onde o tratamento de exceção vai ser implementado. Beleza? Bom, o uso dos métodos getMessage e printStakeTracer. Né? Vamos lá, bora entender qual a finalidade desses dois métodos. Pessoal, quando precisamos saber qual foi o erro e em que linha ocorreu a exceção, podemos recorrer a estes dois métodos. O método getMessage ele retorna uma string informando a exceção ocorrida. E o método printStakeTracer ele retorna o tipo de exceção e em que linha do programa ocorreu. Beleza? Então observe esse outro exemplo aqui. Ó. Nesse outro exemplo, nós temos uma classe, essa classe se chama tipo de erro, ela implementa o método main, né? E aí nessa primeira linha aqui, ó, tem três variáveis, né? X recebe 10, Y recebe 0, Z recebe 0, todas são do tipo int, inteiro, né? E aí, olha só, pessoal, Z igual a X dividido por Y. Aqui a gente observa uma divisão, né? E nessa divisão, olha só que interessante, qual o valor de X? 10. Qual o valor de Y? 0. Ou seja, há uma tentativa de dividir um número inteiro por 0. E essa é uma operação legal, isso vai gerar uma exceção. Né? Que tipo de exceção? Arithmetic exception, né? Que vai ser gerada, vai ser lançada por causa da tentativa de divisão por 0. Certo? E aí, olha só, o try, né, ele vai proteger, né, essa linha de código, e o catch, como já falei antes, é o comando que vai capturar a exceção que foi lançada e vai realizar o tratamento. Agora, olha só que interessante. Olha a novidade que tem nesse código. A novidade é que eu estou usando aqui, ó, esse tipo de exceção que é o exception. No exemplo anterior, eu usei um tipo que é o NullPoint Exception, que é um tipo específico. Na verdade, NullPoint Exception seria uma subclasse, né, de exceção, uma exceção específica. Uma subclasse de exceção da exceção principal, da exceção pai, que é a exceção exception, ou seja, a classe pai, a superclasse, a super exceção. Vocês estão me entendendo? Então, eu posso usar, né, quando eu não sei qual é a exceção que vai ser lançada, qual é o tipo de exceção, o tipo específico da exceção que poderá ser lançada, eu posso usar uma exceção genérica, que é essa daqui, exception. Tudo bem? Exception. E esse parâmetro aqui, ó, erro do tipo exception, eu vou poder usar esse parâmetro do tipo exception para que por meio dele eu possa chamar alguns métodos, como os métodos getMessage e printStakeTracer. Certo? Vale ressaltar que o exception é uma classe, né, uma superclasse de exceção. Né? Então, quando eu digo que erro, né, esse parâmetro erro é do tipo exception, por meio dele, ó, eu posso usar os métodos da classe exception. Dentre os métodos da classe exception, eu vou usar o getMessage para capturar, né, o erro, né, e eu vou usar o printStakeTracer para visualizar, né, a linha onde ocorreu a exceção. Beleza? Deu para entender? Então, olha o resultado da execução desse programa. Olha só. Então aqui tem a mensagem de erro, que foi capturada pelo método getMessage. Né? Certo? E aqui a gente observa, ó, o tipo de exceção, Arithmetic Exception, tentativa de divisão por 0. E a linha do programa onde ocorreu o erro. Certo? Então isso é muito legal, né? Muito legal. Olha só o que a gente pode fazer.
Imagine se você desenvolvesse, né, um software, esse sistema vocês desenvolvem, e aí vocês vão procurar ter cuidado, né, em realizar o tratamento de exceção. E aí vamos supor que vocês entregam, né, o software para um cliente, fazem a implantação do software para um cliente. E aí vocês tiveram a ideia de realizar um tratamento de exceção, onde, através dos métodos getMessage, dos métodos print, strike, trace, seja possível, né, capturar o erro que ocorreu, o tipo de exceção e a linha, e aí vocês implementaram o tratamento de exceção de tal forma que esses erros, essas mensagens, elas poderão ser enviadas para você. Olha só que interessante. Estão entendendo a ideia? Estão entendendo o tipo de tratamento de exceção? O cliente de vocês está usando o software, né? E de repente ele realiza lá uma determinada operação que vai disparar uma exceção, e as informações referentes a essa exceção, esse software que vocês implementaram, a forma como vocês implementaram o tratamento de exceção, poderá enviar para vocês o erro que ocorreu, né? A linha de código onde ocorreu o erro, certo? Para que vocês, numa manutenção futura, vocês já sabem onde determinadas exceções estão ocorrendo, quais são as exceções com mais frequência, né, estão sendo lançadas e tudo mais. Vocês estão entendendo? Beleza? Dá para gerar uma espécie de log, né? Bom, então nós aprendemos como trabalhar com tratamento de exceção. Eu vou fazer uma pausa agora e vou lá para o meu Eclipse, né, para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o Notepad, um exemplo de código, né, e manipular esse código para que vocês possam entender na prática, né, o tratamento de exceção. Então nós temos aqui, ó, a classe aumenta a frase com o método main, né, o método principal. Aí tem as duas variáveis, né, a variável frase, a variável nova frase, ambas do tipo string, ambas foram inicializadas com null, beleza? Então aqui tem a frase crítica, ó, a frase onde a exceção poderá ser lançada, né? Por isso que eu coloquei aqui um try, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, ó, vou comentar o tratamento. Opa, vou comentar o tratamento. Ok, eu estou comentando o tratamento. Eu não quero, né, que o tratamento seja certo. Pronto. Então beleza. Eu comentei aqui, né, o tratamento. Aqui. Pronto. Beleza? Esse aqui é um programinha sem tratamento de exceção, certo? Então eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou compilar. Compilei. E eu vou executar. Beleza? Executei. Vamos ver aqui a saída. Olha a saída aqui, ó. Except, né? Ou seja, o programa ele foi executado. E durante a execução dele, ele lançou, né, uma exceção do tipo NullPointException, certo? Ele lançou uma exceção na linha 10, ó, na linha 10, que é exatamente essa linha aqui, ó. Tudo bem? Então, para evitar, né, que o programa ele crash, conforme vocês viram, né, eu vou novamente aqui, eu vou habilitar aqui o try, né? Ok, vou dar um Ctrl S, compilar, vou executar, vamos ver o resultado. Olha o resultado aí, ó.
Observe que o programa ele foi executado e ele não crashou, não deu crash. E o tratamento de exceção foi realizado. Certo? Então, bora entender aqui. Eu já tinha explicado, né? Mas eu vou explicar novamente aqui, ó, rapidinho. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, quando o método uppercase ele foi executado, ele lançou aquela exceção que vocês viram anteriormente, arithmetic exception. Só que como tem aqui o try, o programa não brecou, né? Não deu crash. O catch ele capturou o tipo de exceção que ocorreu, que foi no point exception, né? É um tipo específico, né? Uma subclasse da classe exception, né? Olha o parâmetro e aqui, estão vendo, né? Que eu posso usar esse parâmetro e para chamar os métodos getMessage, estão lembrados? PrintStructTrace, né? Mas eu não usei não. Aí, olha o tratamento de exceção aqui, ó. O tratamento de exceção, que é printar na tela a mensagem, ó, foi atribuindo o valor default, tá aqui, ó. Foi atribuindo o valor default, né? E aí, olha só, a variável frase, finalmente ela recebeu aqui uma string, ó, em minúsculo, né? Todas as letras estão em minúsculo, certo? E aí, na sequência, ó, através do método toUpperCase, eu transformei, né, ou converti todas as letras de minúsculas para maiúsculas e guardei na variável nova frase. Olha o resultado aqui, ó. Deixa eu subir para vocês enxergarem melhor. Olha aí, a frase antiga, né, tudo em minúsculo, e a nova frase, as letras em maiúsculo. Então vocês estão visualizando o tratamento de exceção. Vocês devem ter percebido que o programa ele não parou, né? Ele não deu crash. Beleza? Deu para entender? Beleza. Eu vou voltar lá para a apresentação. Bom, agora que nós aprendemos a realizar o tratamento de exceção, vou falar um pouco mais, né, sobre esse assunto. Especialmente agora eu vou falar sobre o comando finally. Né? Finally. Finally é mais um comando que nós podemos usar junto com try, junto com catch, em uma determinada situação. Qual situação? Imagine a seguinte situação. Imagine que o software, né, um software, ele estabeleceu uma conexão com um banco de dados, e no meio do processo de conexão com o banco de dados, por alguma razão foi lançada uma exceção. Uma exceção, por exemplo, do tipo no point exception. Beleza? Então, nessa situação, né, nesse caso, seria necessário que, mesmo sendo lançada uma exceção, no meio do processo, a conexão fosse fechada. Certo? Tudo bem? Então, quando uma exceção é lançada e é necessário que determinada ação seja tomada, mesmo após a sua captura, nós utilizamos a palavra reservada find. Certo? Deu para entender? Então, nós vamos usar a palavra reservada find, quando nós desejamos associar a find a uma determinada ação que ela deverá ser, né, executada. Certo? Deverá ser executada. Mesmo após a captura, né, e o tratamento da exceção. Que nesse exemplo que eu passei para vocês, seria, por exemplo, fechar a conexão com o banco de dados, já que ocorreu uma exceção durante o processo de conexão com esse banco, com um determinado banco. Então, observe a nova versão aqui do código, já incluído o comando find. Né? Então, eu tenho um bloco de instruções protegido por try. Eu tenho aqui dois comandos catch que permitem que seja possível capturar dois tipos de exceção e realizar o tratamento. E tem o find, né, com as instruções finais. Certo? Por exemplo, o find ele poderia ser também um comando system.exit0 para encerrar a execução do programa, por exemplo. Certo? Então aqui tem um exemplo, uma versão, né, uma segunda versão do programa para transformar letras minúsculas para maiúsculas, né, onde eu incorporei o find. Então vamos lá, bora entender agora. Aqui eu tenho a linha de código que é crítica, né, que vai lançar a exceção, mas eu estou protegendo usando o try.
Na sequência eu tenho aqui o catch, que vai capturar a exceção, né? Vai capturar a exceção. E vai, nesse caso aqui, olha só, o detalhe. Vai printar na tela, foi atribuído o valor default, e vai inicializar a variável frase como uma string, frase vazia, certo? Então, esse é o tratamento de exceção que está sendo feito, né, pelo catch. E aí, observem que no finally, né, eu associei ao finally a execução do método toUpperCase para que seja feita a transformação de letras minúsculas para letras maiúsculas e guardar o resultado, guardar essa nova string nessa variável nova frase. Então, a diferença, né, é que quando eu coloco o finally, né, eu, através do finally, eu vou especificar um comando que esse comando deverá ser realizado, ele deverá ser executado, né, após o tratamento de exceção, ok? Que nesse caso é finalmente fazer essa transformação de letra minúscula para letras maiúsculas. E aí no final eu vou printar na tela, né, o valor da variável frase e o valor da variável nova frase, ok? Beleza? Bom, como é de praxe, eu sempre, né, deixo alguns exercícios para vocês. Tem um exercício aqui que eu acho interessante, né? Implemente um programa em Java para calcular o produto e a divisão entre dois números fornecidos pelo usuário. Identifique os tipos de exceções que podem ser lançados e implemente o tratamento correspondente. Beleza? Ok? Então eu vou deixar esse exercício para que vocês façam, né? E na próxima aula eu vou continuar esse assunto, o tratamento de exceção. Vai ser a parte 2 e a parte final desse assunto. Beleza, pessoal? Bom, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E qualquer coisa podem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida. Ok? Então um forte abraço para vocês, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.